O que eu quero falar com vocês hoje é sobre voando como águias. A palavra de Deus fala em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, fala: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora, por que Isaías, o profeta Isaías, deu esse entendimento em relação à águia? Por que disso? Eu fico imaginando como é que Isaías naquela época, sem a tecnologia que tem hoje, sem os estudos que tem hoje para descobrir o que os animais fazem, né? Como é que eles conseguiam ver isso? Um dos pontos é que eles observavam os animais. E isso até hoje, você quer aprender com o animal, com algum tipo de animalzinho, observe ele. Observe o passarinho, o seu cachorro, o seu gato, observe os seus animais, e a gente aprende muito também com os animais. Agora, o interessante é que essa questão da águia, eles já sabiam naquela época que a águia tem um sistema muito complexo de renovação. Uma águia vive em média 80 anos, mas quando ela tem 40 anos de idade, ela vai se renovar. Ela procura a montanha mais alta, o pico mais alto da rocha, ela se enfia lá e ela começa, devagarinho, ela começa a arrancar suas penas. Pena por pena. Então, depois que ela arrancou as penas, ela começa a arrancar as suas unhas. E ela vai ficar sem a pena e sem as unhas. Lá dentro, quietinha. E em muitos casos, dizem que ela chega até a bater com o bico para quebrar uma parte do bico dela. Então, quando ela fica sem bico, numa das partes ali, diz então que ela começa a comer os bichinhos, começa aquele bichinho, né, aquelas sujeiras, os bichinhos, ela começa a alimentar aquilo ali. Então, muitas águias acabam morrendo depois de 40 anos, quando elas vão fazer esse processo. Mas existem águias que passam por esse processo de renovação. Elas abrem as suas asas e elas vivem por mais 40 anos. Uma águia vive em média 80 anos. Então, Isaías disse que muitas vezes a gente tem que se renovar como as águias. Muitas vezes estamos de cabeça baixa, estamos tristes, desmotivados, talvez nossos entes queridos estão doentes, talvez nós estamos com problemas de saúde, talvez problema financeiro, talvez problema em casa, com a família. Cada um tem o seu problema e sabe qual é o problema que tem. Mas o interessante é que a gente tem que se renovar como águia. Escutar boas músicas, sair, vá passear, vá fazer algo diferente na sua vida para que você comece a se renovar. Um dos pontos que nós temos que aprender em termos de renovação é o que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade do Senhor. Agora, essa questão que Paulo disse, transformar a mente, ele estava dizendo, em outras palavras, se você quiser transformar a sua mente, você vai ter que começar a ver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, porque o próprio Jesus falou, Jesus disse, ele acabou dizendo que se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, mas se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo será mau. Muitas pessoas sofrem de doenças uma vida inteira, estão bem, até financeiramente, mas existem doenças por uma vida inteira. Muitas pessoas têm doenças, mas não estão bem financeiramente. Muitas pessoas estão bem financeiramente, não têm doença, mas não estão bem em casa, com as famílias, com os familiares, simplesmente porque elas acabam dando ouvido a coisas que não deixam elas se renovar, elas não conseguem se renovar, elas não conseguem transferir uma energia positiva para a sua mente, e essa energia que vai para a sua mente acaba expandindo e espalhando por todo o seu espírito. Você quer ficar doente? Assista programas de telejornais, dos programas policiais, assista todo dia. Você está afim de pegar um câncer rapidinho na sua vida? É só você ficar vendo aí programas onde há morte, assassinato, estupro, né? Todo tipo, começar a falar todo tipo de problema, começar a dizer que você é um nada, que você não vale nada, e assim por diante. A sua imunidade vai baixar tanto que você vai acabar aí pegando uma doença. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você transforme a sua mente, transforme a sua vida pela renovação da sua mente. Agora, em Provérbios 30, no capítulo 19, diz assim: coisas de se apreciar, o caminho da águia no ar. E depois tem outras passagens. Ou seja, o rei Salomão disse que uma das coisas que ele gostava de apreciar, em outras palavras, era como a águia voava no ar. Agora, existe uma particularidade da águia que nós devemos aprender.
que fecha muito mais ainda com o que Isaías falou no capítulo 40, porque a águia, algumas águias chegam até 3 metros de envergadura, suas asas, elas têm um sistema nos ossos, e um sistema em toda a sua tubulação óssea, em todo o seu organismo, e a sua aerodinâmica, que quando ela está voando, ela está descansando. Isso que é o interessante da águia. Por isso que Isaías disse: os que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a diferença. Por quê? Porque quando a águia está voando, ela também está descansando. Ou seja, quando você confia em Deus, quando você crê que Ele está com você, mesmo que você estiver enfrentando problemas, adversidades, ventos, ou tudo isso, você tem que ficar atento, porque você tem que ficar descansando nesse período. Descansando como Edson, sua tribulação está batendo, o vento está pegando, é lepto daqui, lepto dali, não interessa. A situação que você está vendo está para o lado de fora. Você tem que ficar por dentro motivado, você vai descansar por dentro, e por fora, deixa vir a tempestade. Agora, nós temos que entender que para voar como uma águia, nós temos que enfrentar também adversidades. Porque as águias enfrentam adversidades todo o tempo. Você sabia que quando uma águia está voando, quando ela vê uma tempestade, ela não foge da tempestade? Pelo contrário, a águia vai lá, ela vai de encontro à tempestade e subitamente ela tenta atravessar a tempestade e ela vai mais alto que a tempestade. Quem já voou algumas vezes aí sabe como é tão lindo depois das nuvens. Você pode até decolar lá com um avião cheio de neblina, cerração, as nuvens pretas, tal, sem sol, sem nada, mas quando o piloto levanta o avião e ele ultrapassa as nuvens, você vai ver o lindo céu azul. E é isso que as águias fazem. Elas conseguem ultrapassar a tempestade, ultrapassar toda a barreira de problemas e começar a ver o grande céu azul. Lembre-se, na sua vida pode estar vindo uma tempestade muito grande. Talvez o que você está vendo hoje são apenas nuvens carregadas de problemas, mas além dessas nuvens, existe um grande céu azul. A palavra de Deus diz que você pode dormir chorando, mas diz que a alegria vem pela manhã. Em Romanos 8,5, o apóstolo Paulo fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, se você quer viver na carne, com certeza, você vive na carne, então a sua mente é voltada para as coisas da carne. Agora, quando você vive de acordo com o seu Espírito, a sua mente é voltada para as coisas que o Espírito deseja. Ou seja, se você passa mais tempo lendo a palavra de Deus, se você passa mais tempo meditando sobre as coisas de Deus durante o dia, se você abençoa as pessoas, se você sabe que Deus está com você em todo o tempo, então o seu espírito, a sua mente, acaba se voltando para o que é de Deus. Mas quando você esquece as coisas de Deus, às vezes na soberba da vida, quando as coisas acabam não indo muito bem para você, é bem provável que você acabe querendo voltar para as coisas da carne, acabe querendo fazer com que o velho homem que está lá embaixo ressurja na sua vida. Eu já vi muitas vezes assim, pessoas que eram fiéis na igreja, nesses 20 anos de caminhada, e eu sei muitas vezes, vendo pessoas que eram firmes, que confiavam em Deus, e subitamente começaram a ceder para os desejos da carne, porque a mente delas começou a querer o que a carne queria. E é triste a gente ver essas coisas. Agora, quando você está firme, forte e focado nas coisas de Deus, mesmo que venham as tempestades na sua vida, você sabe que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Em 2 Coríntios 5:7, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, se a tempestade está na sua vida, você deve voar como uma águia. Você deve ir além das montanhas, você deve ir além das nuvens, e você lá vai encontrar um período de descanso na sua vida. Paulo está dizendo, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Talvez você não está vendo agora, nesse exato momento, uma vida boa para você. Talvez você está vendo nesse exato momento problemas na sua vida. Você não está vendo a sua vida financeira melhorar, não está vendo o seu casamento melhorar, não está vendo os seus filhos voltarem para o caminho. Mas lembre-se, você é guiado pela fé e não pelo que você vê. Você tem que olhar além desses problemas, além dessa situação, lá na frente que Deus está te esperando. Olhe além dos problemas. Está lá. Uma mulher, quando engravida,
ela sabe que engravidou, e ela diz, meu Deus, eu estou grávida, então todo mundo vai lá e abraça e beija, e já começa a comprar roupinha, e começa a comprar uma coisa ou outra, mas a criança vai nascer só depois de 9 meses. Agora, como é que a gente vai saber se a criança vai nascer ou não? Não tem como saber. Mas como a pessoa, porque a pessoa não está vendo a criança, está vendo apenas a barriga, mas ela sabe que depois de 9 meses, a criança vai chegar. Então ela começa a se preparar, ela compra a roupinha, ela arruma o quarto, ela compra o carrinho, ela fica empolgada, os familiares ficam felizes por a chegada desse novo ser. E isso é a fé. Você tem que ficar motivado, empolgado pelas coisas que Deus vai mandar para você, mesmo que você não esteja vendo. Essa é a diferença. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo fala, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que entender isso, para que você seja capaz de experimentar. Por que as pessoas não experimentam o melhor de Deus? Porque elas não conseguem transformar a mente, porque elas acabam se moldando com o padrão do mundo. É a moda do mundo, é a música do momento, é a roupa do momento, é a gíria do momento, acabam se moldando ao padrão do mundo. Então, é bem provável que as pessoas nunca entendam, e nunca sintam, e nunca experimentem, e nunca comprovem a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, mesmo tendo a mente humana como temos hoje, nós temos que entender que Jesus não tinha problemas. Jesus não pensava em dificuldades, Jesus não pensava em doenças, Jesus pensava em fazer o que o Pai determinou. Seguir em frente, pregar o Evangelho e salvar a humanidade. Ponto final. Jesus não saía por aí desanimado, triste, e agora o que vai dar? E agora o que vai acontecer? Não. Mesma coisa é Deus. Deus não fica lá em cima, dizendo para o anjo Gabriel pegar um Tilenol porque ele está com gripe, está com dor de cabeça. Jesus não fica apavorado, Deus não fica apavorado se o dólar sobe ou baixa. Deus não fica apavorado se o presidente vai ganhar ou vai perder. Não, Ele é Deus. Ele não depende do ser humano, Ele não depende do nosso tempo. Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Agora, como é que você conhece as pessoas? Como é que você sabe se as pessoas estão com você ou não? Nós conhecemos as pessoas não da forma que elas entram em nossas vidas, mas nós conhecemos as pessoas, só passamos a conhecê-las realmente mediante o momento em que elas saem da sua vida, não do momento em que elas entram na sua vida. Nós temos que entender isso. Existem pessoas que querem sair da sua vida porque vão morar em outro país, pessoas que saem da sua vida simplesmente porque elas, de repente você tem um filho, ele casou, ele vai ter que sair da sua vida e morar com a esposa dele, vai ficar menos tempo com você. Agora tem aquelas pessoas que saem da sua vida de uma maneira que você nunca imaginou, e aí você passa a conhecer realmente as pessoas que você convivia. Então lembre-se, você não conhece as pessoas da maneira com que elas entraram na sua vida, mas você vai conhecê-las no momento em que elas saírem da sua vida. Agora, como saber renovar as suas forças? Como é que você vai saber fazer isso? Ser praticamente uma águia? Lembre-se, nós temos que entender. Uma vez nunca tinha tomado um banho de banheira na minha vida. Acho legal aquilo, a gente não tem, mas uma vez eu estava num hotel e acabei tomando banho com um negócio daquele, mas nunca tinha entrado. Então enchi a banheira até mais ou menos bordar ali, né? E quando eu entrei na banheira, eu estava cansado, eu tinha que renovar minhas forças. E quando eu entrei na banheira, que eu deitei na banheira, eu escorreguei e fui, né? E já fui mergulhando e quase morri afogado. Nesse rolo todo eu bati com o pé numa mangueira que tinha lá, não sei se aquilo era cobre, o que era, a água já jorrou para um lado, para o outro, aquele rolo todo. E na verdade eu acabei não renovando as minhas forças, né? Fiquei até preocupado, porque eu tinha estourado um negócio de cobre lá do hotel, e eu não sabia o que eu ia fazer, isso faz muito tempo atrás, né? E aí eu, na época, né, eu dei aquele tal do Miguelzinho, né, o Miguel que eles falam aqui no sul, Santa Catarina fala isso, né, o Miguel, né? Ou o que eu fiz? Eu engatei o cabo mais ou menos lá da mangueira e quando eu cheguei no dia no hotel estava tudo arrumadinho. Ninguém me questionou nada. Mas a questão é essa, muitas vezes nós queremos renovar nossas forças em lugares onde não devemos estar.
Queremos renovar nossas forças em lugares onde muitas vezes as pessoas acabam saindo, porque lá só causa problema, e acabam indo para o lugar de descanso. E depois de algum tempo elas querem voltar para aquele lugar que elas acham que renovaram as suas forças. Todo ano, no carnaval, eu passei muito tempo nesse período do carnaval indo em conferências. O que é conferência? As igrejas se reúnem, a gente vai na conferência, vai ouvir as pregações, né, vai lá ter comunhão com as pessoas, tal, vai fazer brincadeiras, é bem legal. Então, quando nós íamos para a conferência, a gente via o pessoal na estrada, na época do carnaval, pulando e tal, e contente, aquela coisa toda. Mas quando a gente voltava da conferência, no final do carnaval, a gente via as pessoas jogadas, tristes, né, cansadas, jogadas para um lado, para o outro, beberam o carnaval todo. Ou seja, elas achavam que iriam renovar as forças nesses dias. Pelo contrário, estavam gastando sua energia porque estão focando a renovação de suas forças em lugares errados. 2 Timóteo 3,1 fala: saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também desses. Lembre-se, para você renovar suas forças como águia, você não adianta você viver com esse tipo de pessoa. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que falam de doença o tempo todo, é problema para cá, problema para lá. São seus pais, você deve respeitar. Mas você não adianta ficar ali conversando aquele tipo de problema toda a vida. Para tudo existe um tempo, até para o luto existe um tempo. Então, você tem que começar a entender. Talvez você tenha aquele amigo que quando você encontra ele é um Zé Problema, problema disso, problema daquilo. Não, você vai andar com seu amigo, você vai instruí-lo, mas quando ele chegar perto, você sabe o que fazer. Aprenda a renovar suas energias, porque existem vampiros aqui nessa terra. Eles querem sugar a sua energia, não vampiros do tipo do filme, mas vampiros que querem sugar a sua energia, falando todo tipo de problema, querendo colocar você para baixo, querendo dizer que você não vai conseguir. Não. Espere no Senhor e renove as suas forças com asas como águia, que você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, apóstolo Paulo fala: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Lembre-se, você tem o privilégio de ser um cidadão do céu. Você tem um privilégio de poder renovar suas forças em Jesus. Você tem o privilégio de viver uma vida espiritual aqui nessa terra. Você tem o privilégio de viver uma vida totalmente focada, querendo e sabendo que Deus tem o melhor para você, mesmo nas suas adversidades. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 29, fala: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Agora, como é que Deus faz isso? Deus faz essa questão de fortalecer o cansado e dar grande vigor àqueles que estão sem força. Ele trabalha no espírito da pessoa. Ele trabalha motivando a pessoa. Agora, você tem que entender que você tem que sair do lugar onde você está. Muitas pessoas oram no momento em que tem que caminhar e caminham no momento em que tem que andar. Muitas pessoas querem ousar voos, mas não sabem voar. Foi feita certa vez uma experiência. Eles pegaram uma águia e criaram essa águia junto com galinhas no galinheiro, normal. E essa águia, como vivia junto com galinhas, foi descascado o ovinho junto ali com a galinha, essa águia começou a viver como uma galinha. Elas ciscavam no chão, essa águia não voava,
Ou seja, a águia acabou tendo a mente de uma galinha. Mas a águia não foi projetada para viver como uma galinha. A águia foi projetada para voar. Então, eles pegaram a águia certa vez e jogaram para cima de um certo lugar. A águia acabou dando 3 batidas de asa e caiu no chão. Eu sei que pela terceira vez, pelo que eu sei da história, eles jogaram a águia de um penhasco. E a águia abriu as asas e descobriu que podia voar. Essa é a questão. Muitas vezes você está vivendo como galinha, sendo que você é uma águia. Muitas vezes você está vivendo de maneira que você acabou desacreditando de tudo, por causa da pressão da vida, a pressão do dia a dia, a depressão, a tristeza, a angústia, todo tipo de mal que te fizeram, enfim, você acabou se desmotivando. Mas você não é uma galinha, você é uma águia. Você tem que entender que quando você tem um corpo de águia e uma mente de galinha, você vai ver como uma galinha. Mas se você ousar abrir as suas asas e tentar voar o quanto mais forte você puder, você vai ver que você é uma linda águia de Deus. Você vai voar, você vai renovar as suas forças como águia, você vai correr e não vai se cansar, você vai andar e não vai se fatigar. Lembre-se, Deus está com você em todo o tempo. Não existe nada nesse mundo que Ele não possa fazer por você. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Renovem as suas forças no Senhor, renovem as suas forças em Deus, e deem graças em todas as circunstâncias, não reclame, agradeça a Deus pelo que você está vivendo, pelo seu problema, pela sua dificuldade, porque Deus está forjando o seu caráter. Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele diz ainda, em outra versão, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz todas as coisas cooperam, diz algumas coisas. Todas as coisas cooperam, as coisas boas, mas também as coisas ruins. Por que cooperam? Porque cooperam para o nosso crescimento. Em Filipenses 2,13, a palavra de Deus diz: pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Lembre-se, o que você faz hoje na sua vida, de bom para Deus, é Deus que te ajuda a efetuar. Nós somos apenas instrumentos aqui nessa terra, simples instrumentos. Como eu sempre digo, estão ali os instrumentos que nós tocamos. Se ninguém tocar neles, não vai acontecer nada. São instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus. Devemos nos deixar ser tocados por Deus. Devemos nos deixar ser usados por Deus. E Deus vai tocar a maneira que Ele quer. Talvez pode demorar 10 anos até que você saia dessa vida que você está levando. Talvez pode levar até 20 anos. Mas lembre-se, havia um homem que passou 38 anos no tanque de Betesda, querendo ser curado, um aleijado. Quando Jesus chegou para ele e disse: você quer andar? Esse homem começou a falar todo tipo de problema para Jesus. Jesus, eu estou aqui há tanto tempo, eu peço para as pessoas me levar lá no tanque para eu ficar curado, mas infelizmente não dá. Ou seja, ele estava vivendo como uma galinha, ele tinha uma mente de galinha. Jesus chegou e disse: você quer ficar curado? Em vez de ele dizer sim, ele começou a contar todo tipo de problema para Jesus. Não, Jesus está dizendo para você hoje: você quer se libertar dessa vida? Diga sim. Você quer sair dessa doença? Diga sim. Você quer sair dessa vida pregressa financeiramente? Diga sim, porque você foi projetado por Deus para voar e não para viver ciscando como uma galinha. Lembre-se disso, Deus tem o melhor para você em todo o tempo, somente Ele é que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas em sua vida. Quem crê nos palavras de... Amém?